Sejam todos bem-vindos a mais um programa podcast Escola Sabatina Viva. Se você está aí nos assistindo, é porque Deus quer ter um encontro com você. E neste trimestre nós estamos falando de um tema muito importante: administradores fiéis à espera do grande mestre. Queridos, você não pode perder o conteúdo e você precisa estar por dentro de tudo que está acontecendo. Então vai lá no YouTube, se inscreva no canal da Associação Paulista Leste, @Paulista Leste, ou siga o Instagram, mips.apl, que você estará recebendo todo o conteúdo do nosso podcast. E nesse dia aqui nós estamos aqui para falar com pessoas especiais. Nós temos aqui a presença do pastor Marcos Lemes, o nosso querido pastor daqui da Associação Paulista Leste. Pastor, muito obrigado por estar aqui conosco. Que Deus te abençoe, que seja usado mais uma vez por esse Deus maravilhoso. Amém, pastor. Agradeço mais uma vez a oportunidade aí. Deus abençoe o senhor e também todo mundo que está nos assistindo aí. Amém. Temos aqui a presença do Peter, que é o ancião da igreja de Vila Santana. Seja bem-vindo, Peter. Eu que agradeço aqui mais uma oportunidade. Deus abençoe vocês e juntos aí vamos aprender mais um pouquinho. Vamos lá. E temos aqui o nosso palestrante, conferencista, empresário, nosso querido Luiz Costa. Deus seja louvado. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez comigo. Eu que agradeço querido. mais uma vez a oportunidade. Eu sou ancião na igreja do Espaço Novo Tempo Santana, aqui em São Paulo. E já participei aqui, né? Minha quarta vez aqui participando com vocês. É muito bom. Temos outros amigos aqui, pastores, a gente aprende também e pode partilhar um pouco também. Bem-vindos! Como diz o pastor Leonardo, se inscreva no canal, compartilhe a nossa página, manda pra frente. É isso aí! Se você quer acompanhar esse pessoal aqui também nas suas redes sociais, vai ter o CG aí, os acompanhe, tá bom? Siga-os no Instagram, Facebook, mande o convite que eles terão prazer de ter vocês como amigos lá. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre a lição, mas antes nós temos que pedir a presença do nosso Deus. Então eu convido você a fechar os seus olhos, da forma como você está. Irmão Luiz, o senhor pode nos abençoar nesse momento? Bom, Pai, mais uma vez elevamos nosso pensamento, nossa voz a Ti, de modo especial pedindo a unção plena do Teu Santo Espírito. Amém. Ações práticas, decisões que precisamos tomar, tudo isso tem que ser dirigido pelo Teu Santo Espírito. Por favor, esteja em nosso meio nesse instante, trabalha nos corações, te pedimos por Jesus. Amém. 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 A lição que nós vamos tratar hoje aqui será a 8ª lição. Nós já passamos da metade do trimestre. Planejamento para o sucesso. Tudo nessa vida que nós temos que buscar, temos que realizar, exige planejamento. Quando Deus criou o homem e a mulher, havendo a possibilidade de ter o pecado, já havia se planejado o plano da salvação. E será que na nossa vida financeira é diferente, Luiz? Conseguimos viver sem planejamento? Eu costumo fazer a seguinte pergunta. Você conhece alguém que fez um planejamento para fracassar? Você conhece, pastor? Peter conhece? Leonardo conhece? Não. Ninguém planeja fracassar. Mas por que fracassam? Porque não planejam. A falta de planejamento automaticamente leva para o fracasso, né? Então a lição dessa semana ela vai mostrar, né, fatores, passos importantes que a gente deve tomar na vida para justamente lembrar de como o planejamento é importante. Vamos destacar um fator. Você está ganhando bem agora, você está indo bem nas suas coisas, seus negócios e tal. Lembra o seguinte, o mundo é cíclico. Está bem agora, o mercado muda. Você vê nosso país, né? Nós estamos numa condição, há pouco tempo, a gente já vai entrar numa outra condição. Eu lembro que quando foi da pandemia, eu praticamente não tinha reserva. Eu não tinha reserva. E para minha surpresa, quando começou a pandemia e não deu certo eu fazer uma viagem, eu ia fazer uma viagem para fora do país, minha filha disse: pai, pega aquela sua reserva e você vai passar com ela agora a pandemia. E aí, não, é só 30 dias. Né? É só 60 dias. Serão 90 dias. Serão 6 meses. E foram 2 anos. 2 anos. 2 anos. E aí um amigo meu disse o seguinte: camaradas, a pandemia veio na hora certa. Porque agora você pode aprender como você vai precisar viver lá perseguição. na perseguição.
as lições que você pode tirar agora. Tá? E a gente entendendo a pandemia agora, o seguinte também, né? Como você consegue viver com pouco. Você não precisa de muito para viver na pandemia. Você podia viver com uma havaiana e um pijama, mas não tinha para onde ir, certo? Então, a pandemia trouxe essa condição, né? De a gente poder falar, bom, então, se acontecer de novo, eu estou planejado, eu fiz um planejamento para isso, né? Eu tenho condições de passar 2 meses, 3 meses sem trabalhar, eu estou garantido, né? O que vai acontecer comigo? Então a lição dessa semana ela vai nos dar essa oportunidade também, né? Da gente refletir quanto a providência de Deus é presente na nossa vida, mas o quanto a responsabilidade também nossa de seguir. Né? Qual é aquele que vai construir uma torre, não senta primeiro e não calcula para ver se consegue chegar no final. Então a gente vai nessa linha, nesse estudo de hoje. Muito bem. Pastor Marcos, o senhor acha que diante de uma vida nós conseguimos viver sem planejamento? Viver sem planejamento é difícil, né? É difícil a pessoa viver no estilo da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Exato. É difícil. Tem que ter um plano, tem que ter um objetivo, né? Na vida sempre tem que ter. É que às vezes o que ocorre, às vezes o nosso objetivo comparado ao plano de Deus não vai levar todo mundo para o mesmo fim, né? A lição ela apresenta 2 casos aqui nesse início, o caso de José e o caso de João Batista. Todo mundo vê José como um cara que foi próspero, ele foi mesmo. A Bíblia mostra que ele foi muito próspero, né? Saiu da prisão e foi para o palácio, se tornou governador, ele salvou a vida de um monte de gente, ele foi muito próspero. Mas a Bíblia mostra também que quando ele estava na prisão ele era próspero, a Bíblia fala isso. Ele era próspero quando ele era escravo de Potifar. Ele foi próspero em todos os momentos da vida porque ele estava com Deus. Assim também João Batista, a voz que clama no deserto. Ele foi próspero, ele preparou o caminho do Senhor. O propósito de Deus para ele se cumpriu. Só que infelizmente ele perdeu a vida. Isso quer dizer que em algum momento Deus o abandonou? De forma nenhuma. Só que Deus tem planos para a vida de algumas pessoas. E às vezes mesmo com a presença e a prosperidade, mesmo com planejamento, nós vamos passar por lutas. Mas quando você está com Deus, você sempre será vencedor. Porque a sua vitória, ela não se restringe a esta vida. Ela transpõe isso aqui. Verdade. Quando se fala em sucesso, a questão é, o que é sucesso? O que é uma pessoa bem-sucedida? Porque se a gente olhar para os olhos vamos dizer assim, os olhos seculares, os olhos do mundo aí fora, o que é sucesso? Sucesso é uma pessoa com dinheiro, uma pessoa com status, uma pessoa com posse. Agora, o que é sucesso para Deus? E aí, quando eu me deparei com essa lição, me veio um verso lá de Eclesiastes 12, versículo 13, que é assim, ó: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os mandamentos, pois isso é dever de todo homem. Eu penso que José, ele era bem sucedido, ele foi vamos assim dizer, um case de sucesso na Bíblia, porque ele seguia exatamente isso. Ele temia a Deus, guardava todos os mandamentos e cumpria o dever dele de homem. Então, assim, qual é o case de sucesso para o cristão? Um exemplo de sucesso é o exemplo de José, é o exemplo de João Batista, porque João Batista ele preenche isso aqui. Ele temia a Deus, ele guardava os mandamentos e ele tinha o dever de todo homem. E isso nós paramos para pensar também, porque para você alcançar esse sucesso, você tem que colocar prioridade. E quando você coloca uma prioridade, algo tem que ficar em primeiro lugar na vida. Não existe prioridades. Existe prioridade. Não existe no plural, isso é no singular mesmo. E quando nós colocamos a prioridade, ou você coloca Deus, ou você não coloca, porque não tem meio termo. Há um hino do Quarteto Arautos do Rei: se há 2 senhores, um vai ser amado e o outro vai ser rejeitado. Não tem para onde ir. E quando nós vamos para a história de Jacó, apesar de todas as mentiras, vacilações que ele fez um propósito do dízimo e fez um propósito de colocar Deus em primeiro lugar na vida dele em um momento. Quando ele tomou um choque de realidade
Quando ele viu o exército de Esaú vindo, ele teve um encontro com Deus naquele sonho da escadaria. Ele falou assim, não, Senhor, a partir de agora eu quero fazer tudo certo. E ele teve a briga com Deus, que ele lutou com o Senhor. Ali, Jacó ele fez algumas escolhas que são muito importantes para os aspectos espirituais da nossa vida. E que lição que a gente pode tirar disso, irmão Luiz, a respeito da vida de Jacó em colocar Deus em primeiro lugar? Então, o importante primeiro. Então, o que é mais importante? Né? Se Deus é o mais importante, Ele é o primeiro. Certo? A Bíblia diz, demais coisas vos serão acrescentadas. E a gente tem que pegar esse paralelo, né? A gente às vezes imagina assim, bom, buscar Deus em primeiro lugar é de manhã eu me ajoelhar, estudar minha lição, fazendo o bíblico, e aí depois eu sair igual um doido pelo mundo. E chego no final do dia, cansado, me jogo na cama, amanhã, o primeiro em primeiro. Faço a minha oração, estudo minha Bíblia, estudo a lição. Esse é o mínimo do mínimo. Então, nossa vida durante o dia tem que mostrar que Ele é o primeiro. Esse é o desafio nosso. Que o nosso discurso é bonito, o meu discurso é bonito. Agora, o meu curso que é complicado. Né? Como eu coloco isso em prática? Como que eu coloco isso em prática? Pedindo a presença do Espírito Santo. Espírito Santo, me faça lembrar quem é o primeiro. Me faça lembrar quem é o primeiro. Quando eu não coloco o Espírito Santo na minha vida, eu vou... Né? Não, a Deus é o primeiro. Porque eu dou um sábado para Ele. Não, Deus é o primeiro. Eu fiz oração de manhã. Agora, quando eu coloco vida no Espírito, aí eu entendo o tempo todo quem é o primeiro na minha vida. Alguns anos atrás, você foi fazer um encontro de casais para mim, lá no Jardim Maringá. Nós fomos lá em Mariporã. Certo. E foi bem no período que eu descobri a questão do meu filho ser especial. Eu tenho um filho autista, para quem não conhece, é o Príncipe Theo. É o amor da minha vida. Gente boa. Gente fina, o menino. E foi onde um dia nós estávamos conversando no almoço ali. Eu tenho uma oração que eu faço para Deus. É uma oração difícil, mas eu falo para Deus todas as noites assim, Senhor Jesus, por favor, não me deixe amar o meu filho mais do que eu deva te amar. Porque às vezes nós podemos colocar até a nossa família, a pessoa que nós mais amamos, no lugar do primeiro. Como Abraão. E isso daí, e isso é uma coisa difícil para nós, porque assim, Deus, eu não consigo sentir Ele tanto, eu não consigo ver, mas meu filho está aqui, ele precisa de mim. Depois eu faço as coisas para Deus, eu vou fazer aqui. Meu filho tem uma rotina muito pesada, tem as suas terapias, segunda, terça, quarta, quinta, quase 3 horas de terapia todos os dias, tem a escolinha que nós temos que colocar, mas só que ele não pode ser minha prioridade. Minha prioridade tem que ser Deus. Meu filho tem que enxergar em mim e ver o pai dele com os joelhos dobrados, orando, intercedendo pela família, porque um dia eu vou pedir para ele fazer isso. Mas peraí, pai, o senhor está querendo me ensinar uma coisa que eu não vi o senhor fazer. E às vezes nós vamos à igreja, nós vemos os irmãos, falam assim, pastor, ora por mim. Eu falei, tá, irmão, mas o senhor está orando também? Não, pastor, o senhor é pastor, o senhor é mais amigo do homem lá de cima, vai responder mais rápido. Eu falei assim, irmã, eu acho que é mais difícil Deus responder a oração de um pastor, porque o pastor tem que exercer fé para mostrar para os irmãos que tem que continuar orando. E Jacó, ele teve que mudar todo o panorama da sua vida para alcançar aquilo que era primordial para Deus na vida dele. Deus em primeiro lugar. Sabe, pastor, nesse aspecto aí eu vejo que o Jacó ele fez um planejamento para o sucesso, que é o título da lição. Um pouco antes do encontro dele com Esaú, ele fez um propósito com Deus quando ele saiu de casa, né, lá em Betel. A Bíblia fala que ele pegou aquela pedra lá, onde ele fez de travesseiro, né, fez um propósito com Deus e falou, olha, o Senhor me abençoar em toda a minha jornada, eu vou ser fiel no dízimo. E ele era jovem, né? Assim como o senhor é jovem também. Eu te chamo de Muito senhor, obrigado. porque eu te respeito que você é meu chefe, né? Mas Quem tem chefe é eu que sou o senhor aqui, eu que sou velhinho. Ele é novinho. Mas a Bíblia fala, né, que devemos buscar a Deus na época da nossa juventude, antes que venham os dias maus. Jacó fez isso. E em todos os aspectos. No plano dele, ele sabia muito bem o que ele ia fazer. Ele ia para casa do tio,
ia se estabelecer lá, iria formar uma família lá, porque ele não queria um jugo desigual. Ele queria formar uma família como o pai dele formou, como o avô dele formou, dentro ali do seu núcleo, de pessoas que têm uma crença semelhante a dele. E a partir disso, ele conseguiu formar a sua família. É claro que houveram muitos problemas, a gente não entra no mérito deles nesse momento, mas ele conseguiu formar, e quando ele voltou e teve a luta com Deus, Deus sabia quem era Jacó e Jacó sabia quem era Deus. Porque em tudo que ele planejou, ele teve sucesso. Deus o abençoou em cada momento da vida. O abençoou com a esposa. É claro que ele acabou, infelizmente, tendo 2 esposas e as 2 concubinas. Mas Deus o abençoou na formação da família, mesmo tendo 12 filhos que brigavam entre si, mas Deus o abençoou. E através de pessoas imperfeitas como ele, Deus formou o seu povo Israel. Então, no planejamento que ele fez, ele sempre andou com Deus. Imperfeito como nós, pecador como nós, falho como nós. Mas Deus guiou e ele voltou para sua casa, e aquilo que ele mais temia, que era o exército, na realidade não foi nada. Porque quando o irmão veio à presença dele, ele foi surpreendido pelo abraço do irmão, né? Sim. Porque Deus estava presente. Hoje nós temos que fazer a mesma coisa. Às vezes nós lamentamos um pouco. Por quê? Porque tomamos decisões erradas no trabalho, no casamento, no lugar onde moramos. Às vezes escolhemos pessoas que não têm a nossa fé, achamos não vai dar tudo bem. E não dá. E depois a gente reclama, Deus, mas por que o senhor fez isso? Deus não fez nada. Nós fizemos. E pedimos a bênção para Deus para aquilo que estava fora do plano dele. Ou seja, o nosso plano foi diferente do plano de Deus, mas muito diferente. E aí fica difícil, né? É onde a gente, no contexto de Colossenses 3, né? Que o verso para memorizar diz: tudo o que fizerem, façam de todo o teu coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberam do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor a quem vocês estão servindo. Essa é A irmã White tem um texto, né, que ela diz que é uma oração que a gente devia fazer todas as manhãs, né? Toma-me, ó Deus, para ser inteiramente teu. Aos teus pés deposito todos os meus planos e propósitos. Usa-me no teu serviço e toda a minha vontade seja feita em ti, ou toda a sua vontade seja feita em mim. Quer dizer, realmente é uma oração de planejamento. Sim. Né? Você planejou, coloca para Deus, fala, Deus, o Senhor me dirige. Tem uma coisa que eu gosto de falar bastante lá na igreja, e eu falo principalmente para os mais jovens, é o seguinte: cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das tuas coisas. Às vezes você foca tanto assim, não, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso arrumar uma namorada, arrumar um namorado, eu preciso casar, eu preciso... E aí você recebe um convite para fazer alguma coisa na igreja, um ministério, alguma coisa, e você fala, não tenho tempo. Esse ano eu não tenho tempo. Eu queria muito ajudar, mas eu não consigo. E você não tem tempo. E quando a Bíblia fala assim, ó, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, está dizendo o seguinte, ó, é buscar o reino do céu, mas os juízos de Deus também para sua vida. Então assim, cuida das coisas de Deus, e Deus vai cuidar das suas coisas. Porque se você cuidar das coisas de Deus, você não tem tempo para cuidar das suas coisas. E você pode ver 99%, para não dizer 100% dos problemas que a gente tem, quem arrumou? Lógico. Nós mesmos. Então, se a gente gastar tempo cuidando das coisas de Deus, Deus vai cuidar das nossas coisas. E aí vem um bom casamento, aí a gente consegue um bom trabalho, aí a gente consegue um lugar para morar. Talvez não vai ser tudo aquilo que a gente quer, mas vai ser exatamente aquilo que a gente precisa. Isso daí. E é onde que entra a questão da bênção do trabalho. Tem gente que reclama do trabalho que tem, gente. Fala assim, não, porque esse trabalho não é Deus que me deu, é uma maldição, porque... mas tá trazendo sustento para casa. Tá tendo uma roupinha para poder vestir, tá tendo a comidinha para poder servir para a família, mas tá reclamando. E... Eu costumo dizer o seguinte, e vou dizer para você que está nos assistindo, né? Normalmente você trabalha no que você precisa e gosta? Acontece isso sempre? Você trabalha no que precisa e gosta? Não. Às vezes você trabalha naquilo que você precisa, mas não é o que gosta. Né? Precisa, mas não gosta. Qual é o segredo? Faça daquilo que você precisa como se fosse aquilo que você gosta. Vai ser menos traumático para você.
Você levantou pela manhã. Tchim! Ih, bem que eu podia ficar gripado para não trabalhar hoje. Pede a conta, você não está aguentando mais aquilo. Vai fazer outra coisa, vai caçar outra coisa. Você não aguenta mais aquilo, entendeu? Nem sempre a gente trabalha naquilo que gosta e precisa. Às vezes trabalha no que precisa. Não fale mal da sua empresa. Outra coisa que eu digo, não fale mal da empresa que você trabalha. Não, aquela outra empresa é melhor. A Paulista Sul que é associação, não, você tá lá, não sei o que tal. Né? Eu quero ir lá para Campinas, eu quero ir para Brasília. Não fala mal da associação que você está, não fala mal da igreja que você está. Certo? Porque quando você fala mal, eu falo assim, não, eu não vou chamar ele não. Ele fala mal da igreja dele, eu vou chamar ele para cá. Da associação dele ele já fala mal. Quer dizer, faz o trabalho de forma desleixada, ainda fala mal, ainda reclama da bênção que Deus lhe deu. Você pega o Gênesis, a maldição não estava sobre o trabalho, né? Em momento nenhum, certo? Deus não amaldiçoou o homem, tá? E o trabalho é uma coisa que haverá no céu também, certo? Suor, então, seu rosto comerá o teu pão. agora planeje, faça um planejamento. Ok, eu estou nesse trabalho aqui, quanto tempo? Eu vou ficar aqui 1 ano. Mas daqui a 1 ano eu vou estudar, vou formar, vou fazer uma pós-graduação, certo? E depois eu quero alcançar um outro patamar para a minha vida. Estou morando num apartamento, eu quero morar numa casa, não precisa ser uma casa grande. Eu vou fazer um planejamento, eu não posso ir na porta, mas a minha mulher chega daqui 15 minutos. Então, beleza, a pessoa vai ser atendida. Bom, eu não posso estar cedo lá no meu trabalho, que eu tenho meu filho, que eu tenho que cuidar, então fazer um planejamento, eu levo meu computador, tal, vou estar. Eu tenho meu cliente, certo? Eu tive que fazer um trabalho da igreja agora, mas se eu sair daqui eu ainda consigo atender ele lá em Santo André, certo? Então, ou seja, você fez um planejamento. Ninguém planeja fracassar, mas fracassam por falta de planejamento. Tá? Quando você traz isso para a vida financeira, também é importante você ter um planejamento, certo? Não gaste mais do que você ganha. Toda vez que você gastar mais do que você ganha, você vai ter problemas financeiros, certo? Fez o voto com Deus, cumpra. Jacó cumpriu o voto, né? Trabalhou. Olha quanto tempo ele trabalhou pelas namoradas dele, lá, pelas mulheres dele. Trabalho, cara. Ninguém morre por trabalho. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Certo? É o único lugar que vem. Certo? Sucesso vem antes só no dicionário. O resto, meu amigo, vai trabalhar. E se a maldição não era o trabalho, o que era a maldição? Era o cansaço, era a fadiga. E as pessoas, quando lê o texto bíblico, falam assim, Adão não ia fazer nada se não tivesse pecado. Não, Adão já tinha o trabalho dele ali no céu. Só que era algo que prazeroso, era algo que não o cansava, não iria causar fadiga. Então o resultado do pecado é o quê? É a morte. E nesse interim, o que acontece com o corpo? Ele vai se fadigando, ele vai cansando, ele vai se desgastando. Então a maldição, assim, o pedágio do pecado é a fadiga, é o cansaço, é o desgaste, e não o trabalho. O trabalho é bênção. A Bíblia até fala aqui em Tessalonicenses, né, que quem não trabalha, que não coma, né? Puxa, a Bíblia é muito enfática e dura, né? Entendeu? Então tem que trabalhar. O trabalho foi criado antes do pecado, é para ser bênção para o homem. E quando a gente trabalha... Luiz, eu tenho que falar, viu? Desculpa. Manda bala. Cara, quando a gente trabalha, principalmente na Paulista Leste, aí é motivo de alegria, né? Então, amém. Pastor? Parabéns, parabéns. Cara. É um motivo de alegria. Porque assim, a gente tem que amar o que a gente faz. Lógico. O verso para memorizar fala isso, né? Fazer tudo como para o Senhor e não para os homens. Antes de ser pastor, eu trabalhava numa empresa de importação com coreanos e eu gostava demais de lá. Trabalhei lá 5 anos e assim, às vezes algumas pessoas falavam, olha, mas não é tão fácil para um brasileiro trabalhar com coreano por causa da cultura deles, né? Mas eu gostava demais daquele lugar e gostava do dono, até hoje eu gosto dele. Às vezes eu ainda converso com ele. E ocorre o seguinte, como pastor, eu fiz uma opção porque eu era uma pessoa que tinha feito um concurso, tinha sido aprovado no Banco do Brasil e ia começar a trabalhar se eu não tivesse passado no NASP. Porque eu fui aprovado no exame médico no dia 16 de novembro de 2004. E eu tinha feito a prova do NASP também, né? E o resultado saiu dia 18 de novembro. Eu lembro que quando chegou a carta me chamando para o exame médico, eu sentei com a minha esposa, conversamos e eu falei, e aí, você está afim
de levar aquela vida de pastorado, que é uma vida onde você vai ficar 4 anos sem ir no shopping, sem comprar uma roupa nova, sem comprar, eu fui bem drástico, viu? Sem comprar um sapato, sem ir numa lanchonete, no restaurante, nada, para primeiro estudarmos. E depois, quando eu for trabalhar, nós somos de São Paulo, capital. Eu falei, é possível que nós sejamos pastores em qualquer lugar do Brasil ou até do mundo. Você aceita. Porque o ministério não é só meu, né? Sim. No meu caso, é diferente um pouco do caso do Peter ou do Luiz. Porque vocês podem ser felizes no trabalho de vocês, a esposa de vocês felizes no trabalho delas e totalmente diferente, morando em São Paulo a vida toda. Ou em Guarulhos, que eu acho que é onde você mora, né? Guarulhos. Então, mas no meu caso, a gente poderia sair de São Paulo, onde estão todos os nossos familiares, e irmos para qualquer lugar do Brasil. E aí a minha esposa, naquele dia, sentada na mesinha lá de casa, perto de São Miguel Paulista, minha esposa falou para mim assim, ela falou, olha, se você passar no NASP é porque é plano de Deus. Vamos para lá que vai dar certo. E pastor Leonardo mesmo, claro, tem acompanhado a gente por mais de 10 anos já, juntos. E ele sabe que a nossa vida é uma bênção, mas ela é cheia de lutas. Peter também já me conhece há muito tempo. Mais tempo até que o pastor Leonardo. Verdade, Não é verdade, Peter? verdade. Mas assim, em meio às lutas, Deus tem abençoado. Porque a gente faz com alegria. A gente tem que fazer com alegria. É como você falou, qualquer lugar que você está trabalhando. Não é pelo dinheiro, é pela alegria. Porque primeiro eu estou servindo a Deus ali. Trabalho é uma bênção e eu sirvo a Deus. O trabalho ele edifica o homem, né? E quando você faz uma coisa que gosta, fica muito mais prazeroso. Mas só de você saber que diante de tudo isso, você tem que trabalhar por 40 anos para você alcançar a sua aposentadoria, que você vai ter o labor durante esse período, que você vai ter que ajudar na criação, na formação cognitiva dos seus filhos, que isso vai ter um custo. Já há um estudo que um filho até a faculdade custa cerca de quase R$1,5 milhão de reais para fazer uma faculdade. Vou gravar isso aqui para mandar pro meu filho, que eu vou ter que pedir O reembolso. Né? Muita Daí, um filho, né? Agora imagina. Eu tenho 2. Imagina 2, Já ó. tem 2. Também já tenho 2. Eu tenho 2. Então, o meu sai caro também, rapaz, porque é cheio de coisa, menino. Você entendeu? E se for menina, é 25% mais caro. Ah, então eu tenho uma filha. Eu já fui premiado com isso. Já, também. então. Aí você pega esse contexto. Você não para pensar numa questão administrativa para você fazer um planejamento para isso. Não, meu filho. Poucos, hoje, há uma mentalidade empresarial para muitas pessoas. Assim, não, eu vou começar já a pagar uma previdência para meu filho de novo. Porque se chegar tal idade, ele já pode se aposentar. Mas eu não sei se isso é benéfico ou se isso é um malefício no futuro. Porque o jovem vai olhar para você, não preciso trabalhar mais não, meu pai já arrumou tudo para mim. Você entendeu? E aqui a gente tem que entender que o labor, ele precisa acontecer. O pastor Bolhão, ele dizia uma frase que eu não dizia, não, eu continuo dizendo. Não ouse ter crescimento na vida se você não passar pela dor. A dor, ela faz parte do crescimento. É verdade. Sem Tudo dor não há ganho. Não há ganho. E tudo que você passa com dificuldade, você tem prazer em ter perto de você. Vou voltar um pouquinho, uns 3, 4 falas que você disse aí. Rebobina. É o seguinte, será que vale a pena deixar para os filhos alguma coisa assim? Se você pegar antigamente como os nossos avós, nossos bisavós faziam, era o seguinte, eles não tinham dívida. Não tinha banco. Não existia cartão de crédito. Não tinha cartão de crédito. Quando eles precisavam de dinheiro, eles não iam no banco. Eles tinham uma reserva, eles sabiam trabalhar com planejamento, eles tinham um planejamento, certo? E esse planejamento era para a vida que eles iam seguir, era para a vida dos filhos, eles iam deixar, isso aqui eu vou deixar para os meus filhos, certo? Que nem sempre era o estudo, mas eles investiam no estudo. Ou eram terras, eram condições, e você pega isso na Bíblia também, lá quando Jacó faz a divisão. E você chega agora estudando, você vê Salomão, ainda está lá, as tribos estão sendo beneficiadas com a terra ainda que foi deixada lá atrás. E eles faziam um planejamento também para os netos. Certo? Eu li essa questão essa semana. Falei, puxa vida, hein? Então, para os meus filhos eu pensei em alguma coisa. Agora eu tenho que pensar para os meus netos também. E minha netinha acabou de nascer agora, está com 2 meses e meio, minha primeira neta. Coisas que meus pais não fizeram para mim, certo? Não deixaram nada deles para mim, certo? E não deixaram nada deles para os netos. Agora a gente pode aprender também olhando para o passado, né? Lá no livro de Jeremias, capítulo 16.
Perguntai pelo bom caminho. Qual é o bom caminho? Olhai para as veredas antigas. Você conhece que tem gente que ganha 5.000 e vive devendo. Certo? Porque não tem planejamento. Sim. Tem gente que ganha salário mínimo. E tem reserva. E tem reserva. De vez em quando você está duro, ainda empresta para você. Certo? Porque tem planejamento. Então, quando a Bíblia fala, a lição, né? Nós somos administradores fiéis, sermos administradores fiéis, ok, nossa vida financeira passa por um planejamento. Sim. Né? E Isso. assim, tudo é exemplo. O pai, ele tem que ser exemplo pro filho no trabalho, tudo. Deixar posses pro filho é importante. Você cuidar do futuro do teu filho é importante. Mas não tem futuro maior que você possa deixar pro seu filho do que o exemplo. Então, assim, às vezes a gente vê alguns pais preocupados, não, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, eu vou pagar uma previdência, vou deixar uma casa pro meu filho, mas não deixou exemplo. Por que a grande maioria das empresas familiares, elas não se sustentam na segunda geração? Porque o que acontece? O dono da empresa, ele tá lá, ele provê um monte de coisa pro filho e tal, uma hora ele sai, falece, descansa, fica doente, o filho assume a empresa acaba. Por quê? Porque ele não teve o exemplo, não passou pelo labor. Então, assim, isso é uma coisa que eu, por exemplo, eu sou muito grato a Deus pelo meu pai. O meu pai, ele sempre foi vendedor, sempre. E meu pai, com 12, 13 anos de idade, meu pai botava eu para ir vender e carregar pasta. Ele não precisava da minha venda. Ele não precisava que eu vendesse aquilo, que se a gente não vendesse, a gente não ia comer. Mas ele me botou naquilo ali porque era o que ele fazia, era o que ele sabia, e eu comecei. Hoje eu falo pra minha esposa, eu falo assim, ó, o meu menino com 10 anos, 11 anos, eu vou pôr ele pra carregar pasta. Vai sair comigo, vai ter que aprender. Porque aí ela fala, não, vai pôr o menino coitadinho pra trabalhar? Vai por quê? Se tudo der errado na vida dele, ele sabe fazer alguma coisa. Ele sabe. Então, assim, Jacó, ele foi bem sucedido com os filhos dele porque ele dava exemplo para os filhos. Os filhos dele eram agricultores, sabia cuidar de gado, tudo, porque viu o pai fazendo. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos filhos, dar exemplo, gastar tempo. Nada de puxar sardinha para a nossa brasa, né? Porque eu também trabalho no segmento de vendas, né? Mas você não lê lá na Bíblia assim, a bênção está sobre a cabeça do pastor, a bênção não está sobre a cabeça do médico, a bênção está sobre a cabeça da enfermeira, do corretor de imóveis. Diz lá, a bênção está sobre a cabeça do vendedor. Mas o que acontece? Todos nós somos um produto da venda. Sim. Todos nós vendemos. Você é vendedor o tempo todo. Certo? Não existe pessoa. Não, eu não sou vendedora. Você é vendedor. O tempo todo você vende. Né? Então, é uma das profissões mais dignas. No passado era assim, não tem o que fazer. Põe ele na venda. Aí não deu certo em nada. Põe ele na venda. Não, hoje é uma das profissões que paga melhor e exige mais preparo. Certo? Exige mais consultores. preparo. Tentar ser bem rapidinho. Vai lá. Seguinte, eu acho que é importante, uma coisa que o Peter falou, eu vejo como um exemplo da minha vida mesmo. Os pais, eles têm que dar responsabilidades para os filhos de acordo com a idade deles. Sim. Você vai dar, às vezes é segurar a pasta, né? Mas depois surgirão outras. Eu mesmo tive o exemplo dos pais, vendo eles trabalhando, tanto eu quanto a esposa. Eles não tiveram altas profissões, mas isso mostrou para nós a importância da necessidade do trabalho. Em casa, minha mãe era analfabeta, ela já é falecida hoje, mas os versos bíblicos que ela decorava, ela me ensinava quando eu era criança. E vai ver se eu esqueço o Salmo 23, o Salmo 91, entendeu? A gente não esquece. Por quê? Porque uma pessoa analfabeta aprendeu e passou para a gente o exemplo dos pais para os filhos, o culto em casa. E a escola, quando há possibilidade, né? Quando a gente tem a oportunidade de ter filhos na escola adventista, como hoje, eu sou muito grato a Deus por isso, eu tenho essa oportunidade. Isso faz com que o filho, até no ambiente escolar, tenha um pouco, né, da influência de Deus. Mas eu fui criado numa escola secular. Só que mesmo assim, a presença de Deus era tão forte na minha casa que os exemplos ao lado de Deus foram maiores do que os exemplos longe de Deus. Então eu creio que isso, nós temos que pensar nisso, né? Entendemos que durante esses 40 anos de trabalho, passa muita coisa pela nossa vida. Mas o exemplo que nós deixamos
é o grande legado que deixamos para os nossos filhos. Muito maior até do que bens. Isso daí você já está falando dentro do contexto de quarta-feira, você buscar com integridade o nosso trabalho. Porque quando nós colocamos esse contexto de integridade, fazermos as coisas com responsabilidade, termos integridade na nossa fala, no nosso agir para com os outros, sermos honestos, demonstrarmos para as pessoas que podem confiar em nós e podemos confiar nos outros. Nós criamos um ambiente completamente diferente para trabalhar, para viver. Daí você não tem um ambiente de trabalho, você tem um ambiente de família. E isso não é qualidade, isso é obrigação. Sim. Isso é obrigação. Hoje em dia a pessoa fala, fulano é honesto. Isso não é qualidade, isso é obrigação. Todo mundo deveria ser honesto. Todo mundo deveria ser íntegro, todo mundo deveria ser um bom exemplo, seja para os filhos, seja para ir na igreja, tudo. Não é qualidade, é obrigação. Eu estava abastecendo o carro, num posto de gasolina, e de repente lá para colocar, fui na hora de pagar, o cara tava colocando na maquininha o valor R$100 a menos do que eu tinha abastecido. Falei, tá errado. Eu falei assim, não senhor, tá tudo certo. Eu falei assim, tá errado. Ele falou, como assim? Eu falei, olha na bomba, tá faltando R$100 aqui. Ele olhou, foi olhar na bomba. Meu Deus do céu. Nossa, o senhor é honesto, né? Que Deus te abençoe. Eu falei, não, Deus nos abençoe. Eu falei, eu quero ir pro céu, meu querido. Eu não quero ir pro inferno, não. Esse dinheiro não é meu. Então, assim, quando nós temos integridade, nós vamos entender o que é teu, o que é meu. E se eu posso usar o meu para dividir com o seu, beleza, mas o seu é seu. Não é arrumar aquelas pontinhas para querer tirar uma coisa de diferente, um a mais, sabe? E isso me chama a atenção, porque quando nós temos nós estamos trabalhando com integridade, nós vamos ser íntegros na nossa declaração de imposto de renda. Nós vamos ser íntegros nos nossos negócios. Esses tempos atrás eu fiquei estarrecido. Um irmão de igreja me liga falando assim, pastor, me passa o CNPJ da associação no começo do ano. Eu falei, pra quê, irmão? Não, porque eu vou usar para poder abater no imposto de renda, meu dízimo. Falei assim, não, então é só não devolver o dízimo. Falei, eu não tô entendendo, irmão. Não, para mim poder pegar uma restituição. Falei, mas isso não é a questão do dízimo, irmão. Ela falou, não, mas não pode, pastor? Eu falei, claro que não. Isso não é dízimo, isso. A senhora não entendeu o contexto do dízimo. Vamos estudar juntos aqui agora essa situação. E eu tenho que colocar esse contexto em tudo. Ser íntegro em todas as esferas da vida. No meu casamento, no meu trabalho, com meus amigos, com o meu lazer. E isso é o que as pessoas estão buscando de diferencial em outras para poder ter confiança. Sendo que isso tinha que ser uma necessidade e uma essência da vida de cada ser humano. Verdade. É verdade. Vamos lá? Estamos caminhando para o final. Quinta-feira, buscando conselhos piedosos. Luiz, como que conselho se fosse bom não se dava. A gente cobrava, né? E quando há um conselho piedoso, como que a gente pode trabalhar isso com o nosso próximo? Eu coloco aquela vírgula. Uhum. Busque conselhos piedosos de pessoas certas. Porque não adianta nada você pegar um conselho piedoso de uma pessoa que não está vivendo aquilo, que não tem planejamento, né, que não tem uma vida com Deus, tal, e vai querer te orientar. Então busca conselhos sábios, mas da pessoa certa, né? O livro de Provérbios, lá do capítulo 3, do 5 ao 8, diz lá, né? Confia no Senhor e faz o bem. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Não seja sábio aos seus olhos e serás vitorioso ou vigoroso. Uhum. Esse eu vejo que é um dos melhores conselhos. Aqui é o conselho da pessoa certa. Pode ir aqui nesse conselho. É um conselho piedoso de uma pessoa certa. Confia no Senhor, reconhece em todos os seus caminhos, não seja sábio aos seus próprios olhos, seja vigoroso. Ou seja, organize, gaste menos que você ganhe, economize, evite as dívidas, seja um trabalhador diligente, seja financeiramente estabilizado, fiel, certo? Lembre-se de que aqui não é o nosso verdadeiro lar. Nós estamos aqui como seres celestes
não somos seres terrestres querendo ir para o céu. Somos seres celestes querendo voltar para o lar. Não somos terrestres. Não somos terrestres, somos celestes. Deveríamos ser. Somos celestes. Isso aí. Né? Porque ele nos resgatou, né? Somos seus filhos, somos filhos do Altíssimo. Altíssimo. Então não somos terrestres, somos celestes, querendo ir para o céu. Então quando a gente se organiza, a gente segue o conselho piedoso da pessoa certa. Confia no Senhor, equilibra a sua vida, seus planejamentos financeiros, administra suas questões da dívida, pensa nas coisas do alto. O próximo que está mais próximo também, ele está dentro da sua renda, ajuda as pessoas. Siga a orientação de Deus. Vai dar mais que certo. O pastor que esteve com a gente num dia da semana, ele deixou essa questão do orçamento, né, da diretriz. Né? Por que as pessoas têm medo do orçamento? Acho que é camisa de força. Não vou poder fazer isso, fazer aquilo. Mas o orçamento, voltando à música que você citou do Zeca Pagodinho, ele nos ajuda, não lembro quem cantava, mas tinha uma música que dizia assim: onde está o dinheiro, gato comeu, que ninguém viu, o gato fugiu. Falta de orçamento... Não é do meu tempo. Tem no Google. Tá? Quer dizer, quando você não tem um orçamento, você fica procurando para onde o dinheiro foi. Quando você tem um orçamento, você diz para onde o dinheiro vai. É diferente. Então, uma coisa é você ficar procurando para onde ele foi. Outra coisa é você dizer para onde ele vai. Esse é um conselho piedoso da palavra de Deus. É verdade. A lição ela dá 7 conselhos aqui. Sim. Primeiro, seja organizado. Segundo, gaste menos do que você ganha. Terceiro, economize sempre pelo menos uma parcela do que você ganha para ter uma reserva. Quarto, evite dívidas. Quinto, seja trabalhador diligente. O sexto é seja financeiramente fiel a Deus. E o sétimo, lembre-se de que aqui você não é teu verdadeiro lar. Se nós seguirmos esses 7 conceitos que é apresentado aqui, eu acho que é difícil de dar errado. E não é difícil, é nós colocarmos a vida no eixo, como ela tem que acontecer. E permitirmos que o Senhor seja o nosso Deus e o Senhor das nossas escolhas. É interessante que esses conselhos eles estão baseados em princípios bíblicos. Sim. Né? Então, aqui, de certa forma, como o Luiz citou em Provérbios capítulo 3, seguindo esses conselhos, você está andando no caminho do Senhor. Né? E a verdadeira prosperidade, a verdadeira bênção, ela vem em seguir o caminho do Senhor. Do Pai. E levar isso para os filhos. Ensinar o filho a dizimar, a ofertar desde pequenininho, né? É legal a gente ver, viu, a alegria, principalmente, meu menino e meu menino brigam dia de sábado porque ele vai pertinho, Legal. sabe? Então, assim, essa alegria deles é legal. E nós é que temos que levá-los, né, a entender isso e darmos o exemplo. E ser assim, nós não devemos ser servos do dinheiro. O dinheiro tem que nos servir e nós servimos a Deus. Se nós colocarmos Deus no primeiro lugar, na hora que você receber a tua renda, e não, eu vou colocar aqui o orçamento e se sobrar, eu devolvo. Se sobrar, eu dou. Quando nós fazemos isso, nós estamos colocando Deus abaixo do dinheiro. E na verdade é Deus, depois nós, e o dinheiro está aqui para nos servir. E não nós sermos escravos do dinheiro. Isso aí. Muito bem, queridos. Chegamos ao final de mais um podcast. Fico feliz porque a lição desse trimestre está sendo algo maravilhosa. E acima de tudo, nós estamos aprendendo todos os segmentos para uma área financeira e para sermos um cristão justo, correto e organizado com as nossas questões financeiras. Que você possa ter aprendido alguma coisa, que você venha divulgar isso da melhor maneira possível para os seus amigos, para os seus queridos, se lembrando sempre de um detalhe, que você é um administrador, que tem que ser fiel, porque você está à espera do nosso grande mestre que é Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. Vamos nos despedir na companhia da oração do pastor Marcos? Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por este estudo, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos a Tua voz, do Espírito Santo falar ao nosso coração para termos um planejamento de sucesso, um planejamento onde o Senhor é o nosso guia, onde permitimos que o Teu propósito se cumpra em nossa vida. Amém.
Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, Senhor, para que nós possamos ver aquilo que o Senhor tem planejado e principalmente experimentarmos as grandes bênçãos provindas de uma vida totalmente entregue nas Tuas mãos. Amém. Pedimos isso tendo a certeza das Tuas bênçãos sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Pegue sua lição, estude, recapitule, leve para sua unidade de ação lá na sua igreja. Se você não tem, vamos dar um jeito de arrumar alguma para você poder estar estudando. Participe, comente o nosso podcast para você concorrer à camisa, tá bom? Se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube, @PaulistaLeste, vai lá, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais. Nos siga também lá no mips.apl para você ficar por dentro de toda a história da Escola Sabatina Viva. Que Deus te abençoe, que você tenha uma linda semana na presença desse Deus e que você venha ter um encontro com esse Deus diariamente. Um grande abraço, até semana que vem.